Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo. E o vídeo de hoje, já vou fazer um alerta, começa com uma lista de mentiras. Preste atenção nelas, porque depois eu vou te abastecer de vários argumentos. Essas mentiras você vem ouvindo há anos e talvez venha se calando por não ter argumentos para desbancar os mentirosos. O tema é a Lava Jato, que em março de 2020 completa 6 anos. Quantas mentiras você já ouviu nos últimos anos a respeito dessa operação e às vezes até ficou na dúvida por que tanta gente espalha essas mentiras? Vamos à lista. A Lava Jato está acabando. Com a saída do juiz Sérgio Moro para virar ministro de Estado, a Lava Jato não teria tido mais nenhum resultado. A Lava Jato só teve um preso. Toda a operação, aliás, foi armada só para prender uma pessoa, uma única pessoa e sem provas. Quantas vezes você já ouviu essas afirmações? E a lista não para aqui. Se roubaram mesmo a Petrobras, cadê o dinheiro roubado? Outra mentira que circula por aí: a Lava Jato quebrou o país. As grandes empreiteiras foram à falência só por causa da Lava Jato. E a pior de todas, e essa é extremamente desonesta, a mais deslavada delas, foi a Lava Jato que provocou a crise econômica no governo Dilma. Chega a dar preguiça, né, quando a gente ouve alguém trazendo esse tipo de afirmação. E eu até te entendo se você tiver perdido a paciência de conversar com pessoas que ainda hoje trazem essas afirmações tentando desqualificar a maior operação de combate à corrupção que o Brasil já viu. Então eu acho que está mais do que na hora de a gente se abastecer de números para rebater uma a uma cada uma dessas mentiras sempre que elas vierem à tona. A Lava Jato está acabando? Não está. Os procuradores responsáveis pelas investigações aqui em Curitiba, que foi onde tudo começou, acabaram de dar uma entrevista coletiva dando um balanço da operação. Somente em 2019, o ano em que todo mundo dizia que a Lava Jato estava parada, foram apresentadas 29 novas denúncias contra mais de 100 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Os procuradores dizem que é um número recorde, 29 novas denúncias apresentadas em um único ano, dá mais do que 2 por mês. Mas é importante a gente lembrar que a Lava Jato tem sido alvo de duros golpes por parte do STF. Esses golpes têm atrasado o andamento dos trabalhos. Vou lembrar só de 2 deles bem recentes. A história da prisão em segunda instância, na hora que o STF decidiu por 6 votos a 5, na hora que 6 ministros do STF decidiram que presos condenados em segunda instância deveriam ser soltos, 30 presos da Lava Jato foram soltos. Isso para não falar de todos os outros criminosos que ganharam as ruas por causa dessa decisão. Mas vamos ficar na Lava Jato. Outro golpe recente que o STF deu na operação, aquela história de que réus delatores precisam ser ouvidos antes de réus delatados. Essa determinação não estava no Código Penal e não foi cumprida, porque não existia essa lei. Na hora que o STF diz que essa lei tem que ser cumprida, ele não diz que tem que ser cumprida a partir de agora, mas desde o início da operação. Foi o primeiro caso no Brasil de nova lei, nova determinação retroativa. Isso travou muitos processos, colocou presos na rua, os procuradores tiveram que voltar a uma fase anterior e ouvir de novo vários depoimentos que já tinham sido colhidos só para não infringir uma nova norma do STF. É retrabalho, a Lava Jato corre o risco de ver alguns crimes prescritos, portanto criminosos impunes por conta dessas decisões recentes do STF, mas a Lava Jato continua sim firme e investigando casos de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e outros crimes que viraram praxe na República Brasileira. Outra mentira deslavada: a Lava Jato não prendeu ninguém ou só prendeu uma pessoa, a gente sabe a que pessoa essas afirmações se referem, né? A Lava Jato não prendeu apenas o Lula. Aliás, antes dele, muitas pessoas tinham sido presas, políticos, empreiteiros, doleiros, dezenas deles. O balanço dado recentemente pelos procuradores é que nesses 6 anos de Lava Jato foram quase 300 presos. O número certo é 293. Guarde esse número. Em 6 anos, a Lava Jato levou para a cadeia 293 corruptos. Nem vale a pena perder tempo falando que
Não há provas. As pessoas que foram presas e condenadas tiveram uma série de provas analisadas por vários juízes, foram condenadas pelo juiz de primeira instância, por um colegiado de juízes em segunda instância, alguns até já em terceira instância. Os processos são públicos, podem ser acessados. Se você se der ao trabalho de procurar, vai encontrar notas fiscais, e-mails trocados pelos corruptos, fotos, muita prova robusta, o resultado da análise de movimentação financeira que os procuradores conseguiram depois de ter autorização para quebrar o sigilo bancário. Então está cheio de prova, tem prova contra muita gente. Essa eu adoro desmentir. Se roubaram tanto, cadê o dinheiro roubado? Bom, balanço recente da Lava Jato em março de 2020. 4 bilhões de reais já devolvidos aos cofres públicos. Dinheiro recuperado. 4 bilhões de reais. Se esses bilhões foram recuperados, é porque eles foram retirados dos cofres públicos, certo? Só no ano de 2019, esse ano que dizem que não teve nada, nenhuma investigação, nenhum resultado da Lava Jato, teve o recorde de devolução de dinheiro, 1 bilhão e 600 milhões. Então, dos 4 bilhões que a Lava Jato conseguiu de volta para os cofres públicos em 6 anos de operação, 1 bilhão e 600 milhões foram no ano de 2019. Isso é resultado de delação, réus que confessaram que tinham esse dinheiro, entregaram as contas onde estavam, os bens que tinham comprados, isso foi recolhido e devolvido para o governo. E o Ministério Público diz que já rastreou mais 10 bilhões de reais roubados do governo federal, dos vários órgãos, não só da Petrobras, e que ainda precisam ser devolvidos. Esse processo de negociação e de investigação continua. Nos próximos anos a gente vai ver mais notícias sobre isso. 4 bilhões recolhidos até agora, 10 bilhões já identificados por serem devolvidos. Sobre a Lava Jato será responsável pela quebradeira das empreiteiras. Se os empreiteiros confessaram que eram corruptos, que corrompiam e se deixavam corromper, a culpa é de quem investigou ou de quem cometeu os crimes? A crise econômica do governo Dilma foi provocada pela Lava Jato, pela falência das empreiteiras. Então não houve inchaço da máquina pública, milhares de cargos criados para apadrinhar pessoas do partido, não houve gastos excessivos com cartão corporativo, que ficou comprovado, não houve pedaladas fiscais reconhecidas pelo próprio Tribunal de Contas da União, nada disso existiu, só a investigação da Lava Jato quebrando empreiteiras que eram inocentes. Isso sem falar dos bilhões emprestados a ditadores amigos do Partido dos Trabalhadores nos anos de governo do PT para obras fora do país, dinheiro de brasileiros que deveria ter sido investido no Brasil. Bom, 6 anos de Lava Jato, vamos relembrar os números. 293 presos, 4 bilhões de reais recuperados e várias frentes de investigação em andamento não só em Curitiba, onde tudo começou, mas em outras cidades do país e envolvendo não só a Petrobras, mas também outras empresas públicas. Número recorde de acusações em 2019. A investigação segue firme, ajude a cortar as narrativas mentirosas pela raiz. Eu sou a Cristina Grêmio, você está na Gazeta do Povo e eu te convido a compartilhar esse vídeo para mais gente conhecer a realidade sobre a Lava Jato, para mais gente ajudar a enterrar essas falsas narrativas e para mais gente ficar sabendo do que realmente acontece na investigação.